Vamos hoje então continuar falando da virtude da simplicidade, a qual nós iniciamos na semana passada, baseada na analogia com a gota d'água, que ao mesmo tempo é extremamente simples, mas consegue produzir efeitos bem complexos. Essa é a analogia que a imagem nos apresenta. E nós vamos hoje ver algumas frases sobre a simplicidade relacionadas com a aplicação prática desse conceito. No encontro passado nós trabalhamos mais com a questão da definição dele. Vamos começar com uma frase do Albert Einstein que diz assim, que nem tudo o que pode ser contado, conta. E nem tudo o que conta pode ser contado. Fazendo aí então um jogo de palavras entre ser contado numericamente e contar em questão de importância. Nem tudo o que pode ser contado, conta. Que nós podemos contar. Tudo aquilo que na vida a gente pode colocar números. Nosso tempo, nosso dinheiro, nosso número de seguidores nas redes sociais, tudo isso pode ser contado. Mas nem tudo isso é importante. E do outro lado, ele nos lembra que existem coisas que são realmente importantes que não dá para serem numeradas. Os sentimentos, as próprias virtudes e vários outros desafios que a gente enfrenta na nossa vida que não podem ser avaliados numericamente. Descendo com esse conceito à terra, vamos falar aqui de fato do trabalho na terra. Uma frase do Karel Čapek, escritor tcheco, ele diz assim, que ninguém pense que a verdadeira jardinagem é uma ocupação bucólica e meditativa. Tem gente que acha que quem se dedica a cuidar de jardins, tem uma atividade bucólica, agradável, e fica lá meditando. Diz ele, é uma paixão insaciável, como tudo o mais a que um homem entrega seu coração. Por mais simples que seja a atividade, ainda assim é possível a gente se entregar de coração, usando as palavras dele. A gente diz que é possível porque muitas vezes nós temos a tendência a nos esquivar disso. O Augusto Cury nos lembra disso nessa frase, que diz que todos querem o perfume das flores do jardim, mas poucos estão dispostos a sujar as mãos para cultivá-las. Então, lembrando que para a gente ter então esse perfume, precisamos de fato sujar as mãos ou dar dúvida. Outra frase do Lao Tzu, autor que nós já citamos muitas vezes, nos lembra que aquilo que a gente tem ao nosso redor deve ser apreciado. Ele faz a analogia entre o branco e o negro. Ele diz assim, aprecie todo o branco que há ao seu redor, mas lembre-se de todo o negro que existe. E ele conclui dizendo, aquele que está satisfeito com sua parte é rico. Lembrando a gente que a simplicidade faz parte, Então, a gente satisfazer com aquilo que a gente tem. Colocado em termos mais modernos, essa mesma noção está contida nessa frase do Samuel Butler, escritor inglês, que nos lembra que a única convicção que um ser humano deve ter de que nada deve ser levado demasiadamente a sério. Tem pessoas que acabam
levando suas convicções tão a sério que acabam gerando problemas, dificuldades e adversidades. Então, ele nos lembra que isso faz parte, então, como a gente lidar com as questões, os pensamentos, as ideias. Outra questão relacionada à simplicidade vem do mundo do conhecimento científico, do conhecimento objetivo. E nós já citamos várias vezes o George Bernard Shaw, autor de peças de teatro irlandês, que gosta de ser irônico, né? Diz ele que o especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. E por fim, acaba sabendo tudo sobre nada. Esse é um fenômeno que já vem há pelo menos uns 150 anos na ciência. A gente tem cada vez mais um processo de especialização e esse mesmo fenômeno tem se repetido também no mundo profissional, no mundo do trabalho, né? A gente tem cada vez mais especializações, cada vez mais gente se focando em partes menores de um processo, né? A própria industrialização foi baseada nessa ideia, né? A ideia de Henry Ford, por exemplo. E ele diz, nos alerta, né, que quando a gente tem esse grau extremo de especialização, então corremos o risco de saber um monte de coisa sobre exatamente nada de tão especialistas. O alerta, então, é que a gente deve sempre manter o olho aberto para aquilo que está além da nossa especialidade. Uma outra forma de conceituar essa questão do conhecimento teórico, científico ou de processos está contido nessa frase do poeta americano Ralph Emerson, outro que já citamos muitas vezes, e que nos lembra que é prova de alta cultura, né, de profundo conhecimento, conseguir dizer as coisas mais profundas do modo mais simples. Né? Tem pessoas que, na hora de expressar seu conhecimento para pessoas de outras áreas, acabam usando o seu conhecimento especializado de uma forma tão detalhada que quem não conhece o jargão acaba não entendendo nada. E o Emerson nos lembra que as pessoas mais sábias, com mais conhecimento, se caracterizam justamente pela capacidade de conseguir transmitir seu conhecimento do modo bem simples para qualquer pessoa. Esse mesmo processo também faz parte daquilo que no mundo moderno nós chamamos de inovação, né? Toda a transformação que a gente vive na nossa sociedade atual, inovações de tudo quanto é tipo. O Peter Drucker, outro que já citamos diversas vezes, também nos lembra que nunca devemos perder a simplicidade de vista. Diz ele assim: todas as inovações eficazes, né, aquelas que cumprem o que se colocam como objetivo, são surpreendentemente simples. Na verdade, diz ele, o maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: isto é óbvio, por que não pensei nisso antes? Então, quando a gente tem, de fato, boas ideias, né, que transformam o mundo, depois que alguém as colocou em prática, né, essa é a impressão que fica para os demais. É óbvio que tinha que fazer isso. Mas antes de acontecer, obviamente, não é tão óbvio. Com um jogo de obviedade aí. Ainda ele nos lembra que quando a gente consegue manter a simplicidade, então nós temos o caminho aberto para o desenvolvimento. Enquanto que quando nós temos um ambiente baseado na complexidade,
o resultado tende à desintegração, né? Ambientes muito complexos, né? Pense em empresas ou máquinas de governo, qualquer tipo de organização extremamente complexa, tem dificuldade imensa de se desenvolver. É muito mais provável que alguma das suas funções, das suas obrigações, acabe não sendo feita da forma como deveria, em função dessa complexidade. Enquanto que aquelas organizações que são simples, né, podemos pensar, por exemplo, no mundo moderno das startups, né, existe então uma tendência ao desenvolvimento. Mas precisamos lembrar também que o mesmo conceito se aplica a cada um de nós como indivíduos, né? Se a gente tiver uma vida muito complexa, a tendência é a gente também não conseguir dar conta de tudo. Por isso, para a gente se desenvolver, precisamos manter a simplicidade. E vamos concluir hoje, né, com um alerta aí voltado justamente para a questão humana por trás da simplicidade. Essa frase do Jung é bem conhecida, diz assim: conheça todas as teorias e domine todas as técnicas. Ele se dirige aí aos profissionais, mas isso vale para qualquer pessoa que lide com outras pessoas. Ele conclui orientando assim: ao tocar uma outra alma humana, seja apenas outra alma humana. Isto é, a gente deve se manter nessa simplicidade de relacionamento entre almas, mesmo que a gente tenha toda essa bagagem teórica ou técnica em nosso repertório.